Então, vamos lá. Nessa segunda parte, né, o vídeo 2 vai tratar acho que das outras duas partes do texto da introdução, né, onde o Marx fala das relações entre os momentos da produção, e aí ele vai estar falando especificamente da produção capitalista, né, e sobre o método, né, ou seja, o método que ele vai estar utilizando para trabalhar, né, enfim, desenvolver os seus estudos no Capital especificamente, né. Com relação a esse segundo ponto, né, que é o dos momentos da produção, é importantíssimo que a gente tenha em mente que o Marx está falando da produção capitalista. Ela tem um conjunto de especificidades. A produção capitalista, ela traz uma série de particularidades. Ele não está falando de uma produção geral, eterna, né, enfim, como ele já elucidou, né, já deixou isso bem claro na primeira parte, né. Ele está falando de uma produção, né, onde o trabalho, os meios de produção, os instrumentos de produção se tornaram propriedade privada, se tornaram mercantilizados, são mercadorias e apropriados privadamente, né? Então, este tipo de... é a produção neste conjunto de relações que o Marx vai estar pensando, né? Aqueles momentozinhos que eu falei lá no vídeo 1, produção, distribuição, troca, consumo, dentro do capitalismo, né? Eu acho que com relação a esse segundo ponto, é uma discussão, por vezes, até meio cansativa quando a gente vai ler o texto, né? Porque ele é tão detalhado, ele fica falando das relações entre a produção e o consumo, em que sentido a produção é consumo, em que sentido o consumo também é produção, né? Enfim, mas eu acho que para além dos detalhes específicos que ele fala, a grande pergunta que a gente tem que fazer sobre essa segunda parte é o que o Marx pretende mostrar quando ele esmiuça essas relações entre os momentos da produção. Por que ele faz isso? Por que essa segunda parte do texto é uma parte, às vezes, tão cansativa? Não é bem uma discussão filosófica, né? Mas é uma discussão onde até ele dá uma série de exemplos, né? Enfim, o que ele está pretendendo fazer com isso, né? Essa é a grande questão. Eu acho que vocês podem até dar uma pausa no vídeo agora e dar uma pensadinha, né? Por que o Marx faz isso, né? Eu acho que, segundo a minha interpretação, né, é a forma com que ele tem de mostrar, já logo na introdução, né, o funcionamento da dialética, né? Ele aplica esse método, que é o, né, enfim, o método que ele vai defender, né, para explicar a produção no capitalismo. E ele mostra como é que isso acontece, né? Ele vai nos mostrando, né, principalmente esse caráter histórico da produção, mostrando que isso, né, é assim que ocorre no capitalismo, né? Como se dá a forma dessa produção, a forma desse consumo, né? Aquele exemplo, né, o Marx tem um exemplo assim, muito, muito legal, né, que ele fala que a fome, saciar a fome com o garfo e faca, né, é muito diferente de você saciar a fome do faminto, comendo, né, muitas vezes com as mãos, né, desesperadamente. Então, o Marx está falando aqui, né, dessas condições que são condições não apenas históricas, porque ele está falando do capitalismo, mas as condições sociais, né, de cada grupo, ou enfim, ou de cada indivíduo dentro dessa produção, né? As pessoas participam da produção, elas participam dos momentos da produção de forma muito variada, de forma desigual, né? E é isso que o Marx vai mostrando para a gente, né? Ou seja, quais são essas condições, né, aonde esses grupos sociais estão inseridos, né? De que forma eles produzem, de que forma essa produção é distribuída, de que forma é feita a troca, né? E de que forma é feito esse consumo, sob quais condições tudo isso ocorre, né? Por isso esse exemplo dele, né, é um exemplo muito legal para a gente também trazer uma outra discussão, que é uma discussão bem preconceituosa com relação ao marxismo, de que o marxismo não trabalha a cultura. Não, a visão marxista é economicista. É o determinismo econômico. Cara, o exemplo que o Marx dá aqui tipicamente é um exemplo do campo da cultura, né? Ou seja, a fome da carne cozida, saciada com talheres, ela é muito diferente da fome que devora a carne crua, né? Ou seja, o Marx não está só falando de condições sociais,
mas de condições culturais também, né? Porque ele não está só falando de momentos do desenvolvimento ou de privilégios, né, que alguns indivíduos têm em relação a outros, né? Ele está falando de hábitos, de comportamentos, né? Comer com talheres é um hábito de algumas sociedades, não é de outras, não tem necessariamente a ver com condição social, né? Mas tem a ver também com um hábito cultural, né? No final desta introdução, o Marx termina a discussão também com uma discussão do âmbito da cultura, né? Quando ele fala da arte, quando ele fala da filosofia grega, das relações entre a arte na Grécia e da filosofia na Grécia, né? Então isso é muito importante, né? Enfim, a gente entender que existem formas sociais e formas culturais, né? Que vão marcar, né? Esse processo de produção de uma forma geral, né? E também cada um desses momentos. E vai falar para a gente também sobre como cada grupo, né? Ou seja, cada grupo social, cada indivíduo se insere dentro desse processo, enfim, desses momentos, né? De todo modo, eu acho que é o último elemento que a gente pode apontar dentro dessa segunda parte do texto, né, é que, para além da existência, e isso aí é muito claro, né, assim, de reciprocidade entre esses momentos da produção, e o Marx procura fazer isso o tempo todo, inclusive nos subtítulos, né, ele marca essa relação de reciprocidade, isso faz parte do processo da dialética, né, a dialética é a dança dos contrários, né, ou seja, né, então tem elementos, né, de um momento que marcam um outro momento, que influenciam um outro momento. Uma coisa é ao mesmo tempo a outra, né, de alguma forma, né? Porém, apesar desta reciprocidade que é muito clara, né, há preponderância da produção sobre os demais momentos, né? Isso é importante também, porque isso é uma conclusão que o Marx chega a partir de um outro debate, mais uma vez, que ele faz com os liberais, quando os liberais dizem que é o consumo que determina a produção e não a produção e as suas condições de produção, né, que determinam, né, as formas de consumo e as formas de distribuição e a forma de troca, né? O Marx, então, ele entra nessa discussão justamente para criticar, mais uma vez, esse pressuposto da economia política clássica, tá? O terceiro momento, né, é um momento já bem mais abstrato da discussão do Marx, onde ele fala especificamente sobre o método, né? Porém, uma vez lidos a primeira parte e a segunda parte, essa discussão do método fica bem menos árida, né? O Marx começa a falar sobre a relação entre o concreto e o abstrato, e mais uma vez ele volta aos liberais, né, para mostrar para a gente como que os liberais entendem a produção do conhecimento, né, ou seja, como que os liberais chegam a um determinado conceito e como que eles entendem as formas sociais, ou seja, qual o método de produção do conhecimento usados pelos liberais, e aí a partir dessa discussão ele faz a crítica dele e mais uma vez ele faz uma inversão metodológica, uma opção pela inversão metodológica, né? Com relação à discussão entre o concreto e o abstrato, né, como Marx, né, justamente, né, lá na primeira parte, né, já fazia, né, uma opção por uma dialética de cunho materialista, né, ou seja, histórico-materialista, ele entende aqui também o concreto como síntese de múltiplas determinações. Mais uma vez, já falamos do Estado como síntese, falamos do processo de produção como síntese entre os diversos momentos. E aqui, mais uma vez, a gente tem uma outra síntese. O concreto, a materialidade, a vida social, né, pensada como síntese, ou seja, como totalidade, como unidade do diverso, né, como resultado histórico, né, ou seja, por isso, né, o concreto ele é uma síntese de múltiplas determinações sociais e históricas, né, ou seja, assim como o indivíduo é um ser histórico, né, e esse indivíduo é um ser social, as sociedades também são produto da história, né, elas são um construto histórico. Essa é mais ou menos a forma como Marx pensa
pensa o tempo histórico, né? A relação entre o passado, o presente e o futuro no sentido de projeto, né? Ou seja, você imagina algo diferente, né? Como eu falei inicialmente, a sociologia do Marx é uma sociologia da transformação, né? Ela é uma sociologia militante em prol da transformação social. Então, o futuro é pensado a partir daí, né? Mas essa relação, né, entre passado e presente, talvez fique um pouco mais clara numa passagem, né, uma metáfora muito bonita que o Marx fala, que ele usa também, né, de que o entendimento, né, ou seja, a anatomia do homem é a chave para o entendimento da anatomia do macaco, né? Ora, o que isso quer dizer? Mais uma vez ele entra numa discussão com os liberais, né, em especial com o positivismo, né, que entendia que para você entender, né, a modernidade, você precisava partir lá dos antigos e ir estudando cada momento, né, como se fosse um encadeamento mesmo, uma corrente, né, que levasse, que chegasse então até os tempos modernos, né? O que o Marx vai dizer assim, olha, a gente não precisa fazer assim, para entender o homem moderno, eu não necessariamente preciso ir fazendo uma corrente, né, de trás para frente ou de frente para trás, né, para chegar a esse ponto, né? Eu posso, né, justamente o quê? Olhar para o homem moderno e entender este homem moderno ou essa sociedade moderna, né, como síntese de múltiplas determinações. Em que sentido? No sentido, né, em que essa sociedade presente, esse mundo moderno, né, ele é fruto de um desenvolvimento histórico, né, e que o passado, de alguma forma, né, ou seja, a anatomia do macaco, né, ela está de alguma forma representada nos tempos modernos, ainda que ela não seja preponderante, ainda que ela não seja a forma mais ativa, ainda que ela não seja sequer explícita, mas ela está presente ali na forma de reminiscências, na forma de ruínas, né? Então você consegue perceber, né, sim, o passado através do presente, no momento em que você olha o presente desta forma, né? Também como síntese, como produto histórico, como construto histórico, né? E se a história, sim, é feita de rupturas e continuidades, né? Essas continuidades são justamente esses vestígios do passado, né? Essas ruínas, né, de outras formas de sociedade, de outras relações sociais que, porventura, ainda permanecem no presente, né? Então, esta forma, né, enfim, essa forma, né, esse método, na verdade, que o Marx utiliza para entender indivíduo, sociedade, reprodução social, não é só produção, né? Mais uma vez, eu acho que ele utiliza aquele exemplozinho, né? Aquela segunda parte, para mostrar como a dialética funciona dentro do processo de produção, né? Mas ele está falando de algo que vai para muito além da produção, ok? Ele está falando no processo de reprodução social, né? E a sociedade se reproduz não só através da produção da sua riqueza material, mas ela se reproduz através das suas instituições políticas, do seu imaginário, né? Enfim, então todo esse conjunto, né? Tudo isso forma o entendimento do Marx de sociedade, né? A sociedade para ele inclui uma dimensão que é propriamente econômica, inclui uma dimensão política, inclui também uma dimensão cultural, e essas dimensões, elas interagem dialeticamente, né? E a forma com que o Marx se utiliza para acessar toda essa complexidade, né, é justamente um método que, como ele inicia nessa terceira parte, né, procura superar a forma de conhecimento que os liberais, né, enfim, já faziam, né? Primeiro porque, né, o Marx, como a gente já veio vendo desde lá do primeiro vídeo, né, ele pensa o vivido, né? Ou seja, ele pensa a sociedade, né, e os movimentos dentro da sociedade, as transformações dentro da sociedade, a partir do quê? Da contradição. Ou seja, da contradição colocada pela própria vida, pelas relações, né, pela relação de exploração, pela desigualdade, pela própria alienação, né? Enfim, isso vai trazendo, né, o processo, na verdade, o processo de superação da alienação é quando você justamente consegue, os indivíduos e os grupos sociais e as classes começam a perceber essas contradições, quando elas vão ficando justamente menos fetichizadas, né? E é a partir, então, né, desse
processo, né, de pensar a vida social, né, a partir do vivido, e uma vez que esse ambiente, que essas relações se tornem menos áridas e mais compreensíveis, organizar-se politicamente, né, em prol da transformação. Por isso, né, o método do Marx é um método que vai da terra ao céu e depois do céu à terra. Ele precisa voltar. É isso que ele faz, é isso que ele diz, né? Assim, a crítica que ele faz aos liberais não é só que ele promove uma inversão. Que os liberais acham, né, que a transformação advém simplesmente da geração espontânea de ideias de homens brilhantes. Não é só isso. É que a filosofia liberal, uma vez que ela compreende o mundo, né, ela não volta para transformá-lo, né? E o método Marx é um método que não se propõe apenas a conhecer o mundo, a compreender o mundo, a compreender as relações, mas a transformar esse mundo, né? Ou seja, o método dele, né, a dialética histórico-materialista, é uma dialética da transformação social, ok? Por isso, o tal lá no primeiro vídeo, quando eu falei do princípio da luta, é tão importante, né? Não há transformação sem luta. As transformações não ocorrem para o Marx aleatoriamente. Elas não ocorrem como fruto de uma evolução natural, né? Elas são fruto da luta, elas são fruto do movimento, ok? É isso, gente. Esses são os meus comentários. Desculpem pelo vídeo aqui, se de repente eu me alonguei, né, demasiadamente, tá bom? É porque eu também, olha, eu nunca fiz isso na vida, tá? Foi uma primeira experiência e eu vejo vocês na semana que vem. Tchau, tchau.